Pode ir, pastor. Boa noite, queridos. É com alegria que, mais uma vez, estamos iniciando a aula para os professores. E esta aula, como você já sabe, ela será projetada no domingo pela manhã e você poderá estar participando da Escola Bíblica Dominical, inclusive deixando perguntas no chat da igreja ou até mesmo através do canal do YouTube. E aí, então, estaremos dando respostas a essas perguntas nas aulas seguintes. Nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos estudar hoje o Espírito Santo, presença e atuação no Novo Testamento. Vamos só recapitular que na semana passada nós estudamos sobre a presença e atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E hoje estamos trabalhando sobre o Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 2, verso 16, nós vamos encontrar o seguinte escrito: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nós, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonhos. Então, essa é a profecia que está registrada em Joel e que vai se cumprir no Novo Testamento. Também nós vimos na lição passada que o Espírito Santo tomava posse da vida dos servos do Senhor para cumprir o ministério, mas logo depois que o propósito era cumprido, o Espírito se retirava da pessoa e voltava para a presença de Deus. Quando Jesus veio, instaurou o seu ministério e cumpriu tudo aquilo que estava planejado para a sua vida, ele disse: eu vou ao Pai e vai vir o Consolador. Agora, nós vivemos um novo tempo no Novo Testamento. Vivemos o tempo da graça. Por isso, vamos começar a aprender sobre essa situação. O objetivo que nós queremos é entender o papel do Espírito Santo no Novo Testamento e descrever como se deu a presença e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Esperamos, no final dessa aula, então, conseguir trazer a você toda esta informação e dar a você a visão daquilo que realmente Deus espera que aconteça na sua vida. Isso acontecendo desta maneira, como está narrado na palavra de Deus, vai nos dar o privilégio da presença de Deus na nossa vida através do Espírito, que ao fazer parte de nossa vida, nunca mais nos deixa. E isso é algo muito importante. Mas vamos começar a trabalhar nessa situação de entender a atuação no ministério de Cristo. Mas antes disso, eu quero orar com vocês. Ó Pai, fala a cada um de nós. Que possamos sair desta aula entendendo que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Que possamos estar tributando a Ti a honra e a glória que lhe é devida e que possamos sair daqui realmente com a compreensão sobre os ensinamentos da Tua palavra sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Em nome de Jesus. Amém. Em Isaías, tem uma profecia sobre Jesus, e isso está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Por isto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Então, lembre-se, tudo que vai acontecer com Jesus está predito através das profecias. Jesus veio com
um propósito da parte de Deus estabelecido desde quando o homem cometeu o pecado. E o Senhor então diz lá em Gênesis, como nós vimos, nascerá da mulher aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. E então é muito importante nós termos em mente que Jesus vem sendo revelado no Antigo Testamento e agora vai ser cumprido tudo isso no Novo Testamento. E em Mateus, capítulo 1, verso 18, diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lembre-se que nós estamos falando de um contexto social. A pessoa era prometida, e essa pessoa prometida aguardava o seu noivo com o seu voto. Por isso que o texto faz questão de estar trazendo à nossa memória, mas antes que se unisse, antes que se entregasse a José, Maria esteve grávida. Aí está, então, o sinal da parte de Deus que, então, Maria não foi engravidada por outro homem. Maria foi engravidada pelo o anjo de Deus. E então, através de Deus, então Maria se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Então, é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus e começarmos a entender que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E quando nós entendemos isto, nós passamos a compreender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E se nós tivermos, então, esta compreensão, vamos entender por isso que ele pôde se tornar o Cordeiro Pascual. Aquele que viria e iria redimir toda a humanidade do seu pecado. Como por um homem veio o pecado, por um homem também veio a redenção, e este, na Bíblia, é chamado segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então é muito importante nós termos esta visão da palavra de Deus. E aí já vamos encontrar Jesus agora, não mais como menino, mas Jesus para iniciar o seu ministério. E olha o que vai estar escrito em Mateus 3, versículo de 13 a 17. Vou pedir a Nilce que leia, por favor. Mateus 3, versículos de 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. Nós vimos aí algo muito importante. A primeira coisa que nós estamos olhando é o texto da profecia que está escrito em Isaías. Depois vimos como foi o nascimento de Jesus, a ação do Espírito Santo. E vemos mais uma vez agora a manifestação do Espírito vindo em forma de pomba. Mas também vemos a manifestação de Deus falando.
e vemos a manifestação de Deus através de Jesus Cristo sendo batizado. Então, essa é uma dos textos que mostra a trindade ou a triunidade de Deus, que nós então vemos a ação de Deus como Deus se revela a nós, como Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor e Deus Espírito Santo, Consolador. E é muito importante nós termos esta visão para não sairmos dizendo que temos três deuses. Temos um Deus triuno que se manifesta a nós destas formas. E é muito importante entender que também nós agimos desta maneira. Até mesmo no amor. Até mesmo no amor. Nós temos o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor eros não é para ser usado para com todas as pessoas. É para ser usado para com a sua esposa, o seu esposo. O amor ágape é para ser demonstrado a todas as pessoas, que é o amor de Deus que vem sobre nossas vidas e nos permite amar as pessoas que estão à nossa volta. Não é um amor nosso, porque o nosso amor é egoísta, mas o amor de Deus, ele permite que nós possamos distribuir todas as nossas ações e assim honrarmos e glorificarmos o nome de Deus. Mas o Senhor continua a dizer agora que nós precisamos ter uma visão daquilo que é da manifestação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Logo depois do batismo, o Espírito Santo vai conduzir Jesus para ser tentado no deserto. E ele vai ser tentado no deserto durante 40 dias. E depois desses 40 dias, aparece Satanás e começa a fazer todo tipo de prova que, se fôssemos nós ali, talvez teríamos cedido a isso. Mas o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, ele sabia o seu propósito, sabia aquilo que ele precisava manifestar para que a humanidade pudesse ser redimida dos seus pecados e pudesse então ter agora comunhão com Deus. Vamos ver também a atuação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. E isso é muito importante. Você lembra que Jesus dá uma ordem, e dá uma ordem para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, para que de lá eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E isso é muito interessante, porque é através desse revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas que somos capacitados para realizar toda a obra de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guia, revelando e colocando palavras em nossa boca para que nós possamos, assim, proclamar e anunciar a vontade de Deus para a humanidade e para as nossas vidas. Quando você vai em Atos, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer assim: mas receberão poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é uma ação que hoje nós fazemos o tempo todo. Eu não sei se você tem Face, mas eu tenho Face, e no meu Face eu tenho pessoas que estão espalhados por esse mundo. Missionários que eu converso com eles, pessoas que estão morando fora do Brasil, pessoas que estão morando em áreas remotas do Brasil, e esta ação toda é feita sem sair de casa. Simplesmente com o celular eu passo a me comunicar com todas essas pessoas.
Só que cada pessoa que eu tenho um relacionamento, eu sou responsável por essa pessoa que eu cativei. E por ser responsável, a luz de Cristo que brilha em minha vida tem que chegar até essas pessoas. Porque eu já fui revestido do poder de Deus, mas eu fui revestido do poder de Deus quando eu o aceitei. Quando nós olhamos ali em Mateus, Jesus vai dizer no final dele: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é o final do livro de Mateus. Quando Jesus declara que ele foi revestido do poder de Deus, mas mais do que isso, ele revela a toda a humanidade que ele vai capacitar a cada um de nós a fazermos discípulos e vivendo da forma como agradamos a Deus, eles vão aprender como nós vivemos e vão começar a fazer da mesma maneira. Por isso é muito importante termos na nossa mente que aquilo que Paulo vai dizer, você querendo ou não querendo, está acontecendo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não precisa dizer para ninguém. Simplesmente, pessoas que começam a te observar, começam a querer viver como você vive. E você é responsável por isso. Então, é muito importante que você comece a trabalhar na sua vida. E é interessante que Deus está trabalhando buscando pessoas. Uma das coisas que me impressiona é a visão, e eu disse isso na mensagem que vocês vão ouvir na quinta-feira, porque ela já foi gravada, algo muito importante vocês entenderem. Cornélio era uma pessoa temente a Deus, mas também temia outros deuses. E Cornélio orava a Deus constantemente. E no versículo que está em Atos, capítulo 11, verso 13, Deus agora fala com Cornélio. É interessante que muitos filhos de Deus estão dizendo: Deus não fala comigo. Mas Deus fala com Cornélio. E fala de uma forma clara, dando instrução a ele. E o que ele fala é assim, Atos 11, verso 13. E ele nos contou como um anjo tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Deus não deixa você em dúvida. E então Cornélio manda seus servos ir buscar a Pedro. Deus tem que trabalhar com Pedro, porque Pedro, do jeito que ele era, ele jamais viria ao encontro de Cornélio. E quando Deus trabalha com Pedro numa visão de um lençol com animais de unhas fendidas, Pedro rejeita essa visão, dizendo: eu nunca toquei em algo comum ou imundo. E Deus fala com Pedro: não torne tu comum ou imundo aquilo que Deus santificou. E então ele diz o que vai acontecer, e Pedro agora está pronto a ir à casa de Cornélio, falar da mensagem da parte de Deus. Mas quando Pedro chega à casa de Cornélio, Cornélio presta adoração a Pedro. E então Pedro diz: levanta-te, eu sou homem como você.
E isso é muito importante termos na nossa mente. O Senhor está trabalhando na nossa vida e está dizendo que podemos e devemos ter apenas um Deus. E só a Ele dedicarmos a nossa adoração. Quando nós temos isso na nossa mente, no nosso coração, Deus vai poder trabalhar em nossas vidas. Mas a palavra de Deus também nos dá um alerta. E isso está escrito em Lucas 12, verso 10. Lucas 12, verso 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A palavra de Deus está colocando aqui duas situações para nós refletirmos. A primeira está escrita. Então, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tenho perdão, porque é o Espírito Santo que me conduz a ser perdoado. E se eu cometo pecado contra ele, não tem como ser perdoado. E a segunda é rejeitar a Jesus Cristo. Tentar ser salvo pelos seus próprios méritos. Então é muito importante termos em mente que também é uma rejeição de Deus e de rejeição do próprio Espírito Santo que está nos convencendo a entregarmos nossa vida a Jesus Cristo. Então, ao termos esta visão e ao termos esta compreensão, precisamos entender que nós não podemos extinguir a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é perfeito e ele é Deus, e ele vai sempre estar falando a nós. Mas se eu começo a cometer pecados, e se esses pecados são recorrentes, ou se eu sou contumaz, se eu faço esse pecado já de carreira na minha vida, então o Espírito Santo terá cada vez menos poder de nos convencer, porque nós não queremos ser convencidos. E esse é o grande problema. E aí a gente, quando comete a primeira vez, a gente sente aquele peso do pecado. Mas quando a gente comete mais de 100 vezes, a gente vai até procurar crentes que estão fazendo a mesma coisa para justificar. Fulano, Beltrano, Ciclano, o pastor, aquela outra pessoa, todos eles fazem. Por que eu vou me sentir culpado se todo mundo está fazendo? E esse é o grande problema. Certa vez, a polícia entrevistando um chefe do crime. E esse chefe do crime matou uma pessoa porque devia na banca. E então o policial entrevistando, perguntando para ele, por que você matou? Ele devia R$1. Mas você matou ele porque ele devia R$1 na banca? Sim. Aqui tem uma regra. A sua palavra vale. Se você fala que vai pagar amanhã, se vira e paga amanhã. Porque se você não pagar amanhã, será cobrado de outra maneira. E ele teve 3 chances. Na terceira vez, ele não vai cometer mais esse erro. Você matou porque ele falou que iria pagar e não pagou, falou que iria pagar, não pagou e você não deu mais chance para ele. Isso. Ele mereceu morrer. Eu fiquei olhando aquela criança falando com uma mente totalmente deformada. E 3 anos depois, com 12 anos, esse garoto foi assassinado. Uma vida que termina aos 12 anos. Esta é a fatura que tem ocorrido por essa nossa sociedade. Mas também temos muitos filhos de Deus
que estão se tornando insensíveis à ação do Espírito Santo, à ação da palavra. E nós precisamos ter em mente que Deus está trabalhando conosco e está nos levando a ter esta compreensão. Enquanto os discípulos de Jesus esperassem que ele se tornasse o rei dos judeus, veja o que está escrito em Lucas 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Leia, por favor. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, a palavra de Deus já está dizendo o que iria acontecer com Jesus. E Jesus, quando está ali no monte, ele conversando com Deus, ele conversa não por causa do sofrimento, mas ele conversa com Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas contanto seja feita a tua vontade. A nossa oração tem que ser espelhada na oração do Senhor. Nós temos nossas vontades, mas a vontade sempre que deve prevalecer é a vontade do Senhor em nossas vidas. E se tivermos isto em mente, vamos estar sempre cumprindo a vontade de Deus e não estaremos correndo o risco de estar vivendo o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, verso 13. Romanos 8, 13. Pode ler. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E veja o que vai dizer em Gálatas 5,16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, os nossos desejos não nos dominarão. Repito, quando vivemos pelo Espírito, os nossos desejos não nos dominarão. Todas as vezes que os nossos desejos nos dominar, ele vai nos inclinar para vivermos pela carne e para a carne. E nós não estamos falando de contrafilé, não. Nós estamos falando do pecado. E é isso que você precisa ter na sua mente e no seu coração. Porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas e está nos levando a ter esta visão e trabalhar de tal maneira que o nome dele seja engrandecido. Romanos, ainda no capítulo 15, vai falar sobre como o Senhor está trabalhando na vida do apóstolo Paulo. E ele vai dizer em Romanos 15, 19 o seguinte: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e aos redores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Paulo é testemunha do poder de Deus. Ele sai para perseguir os cristãos e agora ele tem um encontro com Jesus. E Paulo pergunta: quem és? Eu sou aquele que tu persegues. E a partir desse encontro com Jesus, Paulo muda a sua vida, muda o norte, muda a maneira de viver e entrega a sua vida a Deus para ser usada até o fim. E é isso que ocorre na vida de Paulo.
E aí ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, esse texto já foi usado em outras lições, capítulo 1, verso 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Então, Paulo está sendo claro que a sua vida era para ser em cheiro suave a Deus, mas para abençoar a vida de todos os filhos de Deus. Como é maravilhoso nós termos esta visão e termos essa compreensão de como nós devemos viver e nos gastar. Se nós tivermos essa visão e essa compreensão, deixaremos de gastar o nosso tempo em coisas fúteis e passaremos a investir no reino de Deus. E isto será bênção na sua vida. Mas vamos ver agora a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento na vida dos servos de Deus. E isso está em Mateus 3, verso 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mateus 3, 11. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito e com fogo. Lembrando, Cristo está presente, o Espírito não começou o seu ministério. Cristo sobe e o Espírito desce e instaura o tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos. Enquanto Cristo está aqui na terra, é o tempo da lei. Quando nós cometíamos um pecado pela lei, toda a lei era quebrada, você começava do zero. No tempo da graça, quando nós caímos naquele ponto e o Espírito nos levanta. E novamente partimos daquele ponto para continuar servindo ao Senhor. Então é muito importante que esta é a atuação do Espírito agora na minha vida e na sua vida. E em João capítulo 16, verso 33, ele vai dizer, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, os nossos problemas todos não desaparecem. Uma pessoa perguntou, e que vantagem então eu tenho em aceitar a Jesus Cristo? Eu falei, uma vantagem de ter Deus ao seu lado. Mas se Deus está ao meu lado, não existe problemas. Existe. Você só vai celebrar a vitória porque você teve problemas. Você teve aflições. E você vence seus problemas e vence as suas aflições, e aí então você vai poder celebrar a vitória. Não há o que comemorar se você não passou por nada. Certa vez uma pessoa disse, minha vida está muito tranquila. E então o pastor conversou com essa pessoa. Sabe por que sua vida está muito tranquila? Porque você é uma pessoa que sempre está em cima do muro. Mas nem Satanás me ataca, o muro é dele. Você está fazendo exatamente o que ele quer. Sentado lá e não fazendo absolutamente nada. E esse é o grande problema. Se você tem uma vida de
não viver absolutamente nada, não servir a Deus, não testemunhar de Deus, para que Satanás vai te atacar? Ele quer que você realmente viva dessa maneira. E se nós entendermos isso, vamos começar a experimentar uma nova postura, uma nova maneira de ser. E aí vamos nos deixar sermos conduzidos por Deus, cumprindo o propósito dele cada dia. E o Espírito Santo vai nos conduzir desta maneira. Eu disse agora atrás sobre Efésios 4:30. E ele diz: não entristeçais, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Para de anular, ou comece a ouvir o que o Espírito está te dizendo. Comece a ler a palavra de Deus fazendo 3 perguntas. Se você ler a palavra de Deus fazendo 3 perguntas, com certeza você vai entender o que Deus está querendo te revelar. A primeira pergunta: para quem foi escrito esse texto? Faça essa pergunta ao texto. Para quem ele escreveu esse texto? A segunda pergunta é essa: o que ele quis dizer a estas pessoas? O que ele quis dizer a estas pessoas? E a terceira: o que ele quer dizer a mim? Quando você faz essas 3 perguntas ao texto, com certeza você vai sair com o entendimento do propósito de Deus para a sua vida. E é muito importante esta situação. Por isso, eu gostaria que você tivesse na sua mente, no seu coração, lembrando que o Espírito Santo, ao vir e instaurar o tempo da graça, ele nos guiará a toda a verdade. Ele não vai nos deixar em dúvida. Ele vai nos revelar o propósito de Deus. Mais do que revelar o propósito de Deus, ele vai estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai selar-nos com a salvação. Ele será o nosso intercessor. Ele vai falar com Deus, fazendo que o nosso pedido, a nossa situação, chegue completamente clara para que Deus nos ajude e nos abençoe. Ele vai nos revestir, nos concedendo o dom e os frutos do Espírito. Ele vai nos consolar e nos confortar. Por isso, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, vamos começar a experimentar o que é viver uma vida abundante. E esta é a grande bênção da parte do Senhor. E toda esta situação, o Espírito continua nos alertando. Veja, Jesus está indo aos céus. E agora em Atos 1:2, veja o que vai nos dizer o texto. Atos 1:2. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Jesus dá todas as instruções,
mas o Espírito é que será o condutor de agora em diante. E isto é reforçado em João, capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18. João 14, de 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa é a promessa de Jesus quando ele vai para o céu. Ele não nos deixou sozinhos. Por isso que nós podemos dizer, Emanuel, Deus conosco. Tem tanta gente neste mundo querendo ter um Deus como você tem, e você não tem experimentado viver na presença dele. Por isso, querido irmão, esse conselheiro já está em sua vida. Esse conselheiro já está atuando. E esse conselheiro quer nos abençoar e nos agraciar com a presença de Deus. Várias coisas nós vamos aprender no decorrer das próximas lições. A próxima lição vai falar que nós seremos o templo de Deus e que Deus habita em nós. E é muito importante termos em mente que esse Deus, que lá no Jardim do Éden passeava todas as tardes para conversar com Adão e com Eva, esse Deus agora está em você e em mim. Eu me vejo, cada manhã que recebo de presente um dia para eu me alegrar, eu me vejo com um grande privilégio de poder viver esse dia na presença de Deus. E é frustrante quando a gente não vive o dia na presença de Deus. Por isso quero lhe convidar, meu irmão, a estar permitindo que o Espírito de Deus possa conduzir a sua vida, que o Espírito de Deus possa lhe guiar e possa lhe conceder o privilégio de você se gastar cada vez mais para glorificar o nome de Deus. Quero dar a oportunidade, se ficou alguma coisa, alguma dúvida, ou alguma palavra que você gostaria de falar ou fazer agora. Pelo silêncio, entenderam tudo ou não entenderam nada? Então tá bom. Entendemos tudo. Amém, amém. Então vamos orar e vamos encerrar esta lição. Ó Pai, trabalhe em nossas vidas, nos dando a tua graça e tua bênção. Obrigado porque enviaste o teu filho para morrer na cruz do Calvário. E através da sua morte, abriu a possibilidade de nos tornarmos os teus filhos.
através do convite do Espírito Santo, conhecemos a tua verdade e temos conhecido cada dia mais a tua verdade. E temos aprendido a ação do Espírito Santo que vai nos livrando dos nossos desejos, dos nossos caprichos, para cumprir em nossas vidas a tua vontade. Por isso, reveste-nos cada vez mais com o teu poder, para que possamos glorificar o teu santo nome. Obrigado pela vida dos teus servos que têm se dedicado a ministrar e a contribuir para que a ministração possa chegar a todas as pessoas. Obrigado por esse canal que temos, que está aberto para divulgar a tua palavra e para divulgar os teus ensinamentos. E que possamos assim viver, honrando e glorificando o teu santo nome. Por tudo isso, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente a todos vocês. Amém. Obrigado, pastor Salovir. Obrigada, meninas. Amém. Obrigada.